Rurouni Kenshin The Final, Samurai X The Final, finalmente, chegou na Netflix. Vamos lá, vamos comentar. Olá pessoal, eu sou o Loud7MX e eu tô aqui pra dar as minhas impressões sobre o que eu achei sobre esse live action, o quarto live action de Samurai X The Final, que estreou na Netflix em junho e infelizmente só agora eu consegui trazer aqui pra vocês as minhas opiniões, o que eu achei dessa produção ou das produções até agora. Bom pessoal, eu preciso pedir pra vocês antes de começar esse vídeo, dar aquele joinha pra cima, joinha pra baixo, deixar nos comentários o que você acha desse vídeo, o que você acha que eu deveria falar mais, se eu deveria trazer mais sobre esses vídeos. Tá aí, o comentário tá aberto pra vocês falar o que vocês quiserem, baseado na minha opinião ou não, eu quero saber a opinião de vocês, deixa aí. Não esquece de compartilhar, mostrar pra mais pessoas, fazer esse canalzinho humilde crescer, continuar subindo, pra eu poder trazer mais vídeos pra vocês. E se você tá vendo alguma dessas coisinhas aqui atrás, ó, loja animesx.com.br, nossa loja online. Tem a loja física, onde eu tô agora, mas a gente tem a nossa loja online, se caso você não for aqui da região nossa, de Rio Claro, e puder vir ver todas essas coisinhas e outras coisas mais. Beleza, gente? Propaganda feita, vamos lá. Bom, gente, finalmente eu esperei aí quase 3 anos, vamos dizer assim, entre esse filme ser anunciado que ele ia ter o primeiro cartazinho lá atrás, aí o trailer, e foi aí por conta da pandemia, acabou sendo cancelado, estreou no Japão, finalmente, esse ano, chegou na Netflix e agora tá aqui, pronto pra quem quiser assistir, ver e rever, e eu inclusive vou rever, e eu já falo pra vocês por quê. Durante esse vídeo, gente, eu vou pontuar o que eu gostei na produção, e vou pontuar para vocês o que não me deixa dar uma nota 10 para esse vídeo, que é o que eu gostaria de comentar e gostaria de saber a opinião de vocês aí, se vocês puderem deixar nos comentários. Lembrando que, infelizmente, tempo de tela de um live action, independente do tipo de live action que a gente está falando, de ação, de romance, não dá para inserir tanta coisa, ainda mais com uma produção enorme que foi o Samurai X quando foi lançado. Então, literalmente, aí o diretor Keiichi Otomo teve que dar uma resumida, teve que dar uma segurada na história. Só que ao mesmo tempo que ele segura a história, ele consegue entregar boas coisas, ele consegue fazer o relacionamento entre os personagens muito bons. E essas coisas que faltam, essas pontinhas que a gente gostaria de ver, nós que eu digo, as pessoas que leram o mangá e assistiram o anime, essas coisinhas nas 4 obras fazem falta, mas nem tanto. Você consegue assistir os filmes e ficar totalmente satisfeito. Pelo menos eu fiquei satisfeito com o filme, tudo que eu vi agora. O Keiichi Otomo, ele conseguiu tirar litros de suor dos personagens, principalmente ali do Takeru Sato e também do Makenio Arata, como o Enishi Kenshin, o Enishi, eles conseguem ter uma das melhores cenas de ação, acredito que já feita por samurais em live action, que deixa você acreditando em tudo que tá ali. O Otomo conseguiu empregar em todas as produções até agora cenários, figurinos, roupas, atuação dos personagens, você acredita que eles vivem ali naquela época, em 1879, ali nesse finzinho de século, dos últimos anos oficiais dos samurais no Japão. Foi muito bacana ver a atuação dos personagens, como ele encaixou tudo isso, como ele conseguiu cortar algumas situações, encaixar outras e adaptando com os personagens, conversando com os atores e entregando tudo isso que a gente vê nos 4 live action, principalmente no The Final, que mesmo podando algumas cenas, ainda assim conseguiu entregar. Se você nunca viu nada de Rurouni Kenshin ou Samurai X, você vai conseguir assistir a produção. Se você gosta de filmes de ação, é um prato cheio, tá muito bem feito, você consegue mostrar pra qualquer um assistir, sei lá, com um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga que nunca viu nada de Samurai X e consegue ter um começo, meio e The Final, e final aí nessa produção. Se você leu o anime, se você leu o mangá e assistiu o anime, principalmente os OVAs, o The Final aí, ele consegue trazer ótimos momentos que tem nessas primeiras produções, onde eu consegui separar, eu mesmo consigo separar anime, mangá e live action, claro, e os OVAs também, gente, não tem como, porque saiu os OVAs com resumo, mas isso é conversa para outro dia. O que eu quero dizer aqui para vocês é que dá para assistir tudo isso sem ficar fazendo aquelas comparações chatas, igual eu vi gente falando que, os personagens voam do nada quando o Kenshin chega perto e bate a espada. Gente, no mangá e no anime, o Kenshin balança a espada com força para qualquer lado e personagens voam em todas as direções e ninguém fala nada. Eu acho que esse é o tipo de coisa que as pessoas deveriam eliminar, o tipo de
aquele comentário que não faz sentido, pelo menos pra mim, quando você vai falar de um live action. Afinal de contas, se você quer ver alguma coisa baseado na realidade ou muito próximo da realidade, eu recomendo pra vocês assistirem algum daqueles programas sensacionalistas que se passam normalmente ali no final da tarde em algumas emissoras, se é que você me entende. Aqui a gente tá falando de fantasia, a fantasia que é trazida na leitura, no mangá, que é trazido ali no anime, conseguiu chegar à tela. E o Otomo conseguiu, com o treinamento aí do Takeru Sato e dos outros personagens, conseguiu pôr na tela de forma que você acredite, de forma que você absorva e tem aquilo dentro do coração e queira ver e rever nos vários momentos das cenas de ação, que acontecem várias coisinhas ao mesmo tempo, que fica muito interessante, que deixa a história muito maior e você pode tornar um filme lembrável, porque a gente assiste muitos filmes com cena de ação e eles ficam esquecidos. Você não se lembra de certas coisas, você não lembra de certas situações e acabam esquecidos. O The Final, ele navega contra isso. Ele tem ótimas cenas, apesar de que, mesmo na minha opinião, sendo um filme baseado em história com pouco tempo de tela, que não dá pra pôr muita coisa, eu acho que ele devia ter focado em alguns personagens com uma história um pouquinho melhor. Um exemplo que eu vou dar pra vocês é o Aoshi e a Misao. Quando eles entram na história, você sabe quem eles são, porque já foram apresentados nos outros filmes, e você tem os argumentos deles, o que eles estão fazendo ali, por que eles estão ali, e encerra. Então você tem um começo, um meio e um fim de história sem muito tempo de tela. É uma coisa que faltou muito pro Saito. O Saito merecia cenas de ação, ainda mais com o Gatotsu dele, com a espada dele. A gente gostaria de ver certas cenas e foi meio que podado nesses filmes, nos live action. A gente fica esperando e demora pra acontecer, e quando acontece não é do jeito que a gente esperava. O Sanosuke Sagara, ele ficou ali como um alívio cômico, mas ele merecia mais tempo de tela. Como eu disse pra vocês, igual a Aoshi e a Misao, chegaram, o Sanosuke precisava ter o seu momento pra gente falar assim, puta, isso é uma coisa que o Sano faria. Outro personagem que eu considero um pouquinho de decepção nos 4 live action é o Yahiko. A gente sabe, a gente leu o mangá, assistiu o anime e sabe da importância que esse menino tem para a história do Kenshin, da Kaoru, o que ele acaba fazendo na superação dele em todo esse tempo que a gente acompanhou esse garotinho. Ele tá meio jogado ali, a gente sem ter muito o que fazer. Nos live action ele foi trocado, acho que 1 ou 2 vezes trocou o ator, ou porque ele cresceu, teve problemas de produção, não me lembro agora, mas se você assistiu o primeiro e até agora o 4º, Yahiko não é o mesmo ator. Mas não vem ao caso. O que me incomoda muito é que a gente precisava ver mais do Yahiko nesse live action em algum momento. O The Beginning, claro, não vai trazer isso, mas eu espero que o The Beginning, o próximo filme, para você que não sabe ainda, The Final, um filme The Beginning é o final dos live action, que vai contar o começo do Kenshin, por que ele se tornou Hitokiri Batosai, porque ele tem essa rivalidade aí com o Enishi, o que acontece com mais detalhes, que na minha opinião vai ser um filme que vai colocar uma pedra para decidir se é um dos melhores live action já feito ou se é mais um live action feito morno. Só quem conhece os OVAs vai entender o que eu tô falando. Infelizmente, para você entender melhor isso que eu tô falando, tem que assistir os OVAs por conta das coisas que acontecem nos OVAs e também no mangá, que aqui eu preciso fazer algumas comparações. A Kaoru, ela fez muito bem a sua cena de donzela que precisa ser resgatada, ela conseguiu trazer o que é mais importante para o Kenshin nesse período atual de paz que ele vive. Ela conseguiu trazer o amor de volta pro coração do Kenshin, principalmente ali naquele pedacinho final que, para quem lembra do anime e para quem lembra do live action, vai fazer as comparações mentais ali, que é um momento fofo da história, não tem como negar aqui. Mas eu preciso fazer algumas comparações para vocês de momentos que eu gostaria de ter visto. São diversos os momentos que eu gostaria de ter visto, mas uma coisa que eu gostaria de ter visto de forma diferente é quando a Kaoru foi sequestrada, e aqui é um spoiler, desculpa para quem não conhece, mas eu vou precisar falar isso. Quando a Kaoru é sequestrada pelo Enishi, que ela fica presa, um corpo é deixado para trás no dojo, e esse corpo é de uma falsa Kaoru. E o Kenshin perde todas as esperanças, ele esquece completamente que ele é, ele até acorrenta a espada e volta a ser um andarilho e fica numa favelinha. Lá nessa favelinha, quando o Kenshin tá todo perdido, ele tem uma conversa com um personagem que precisava estar no The Final, mas infelizmente ele não foi inserido. Não sei se vai entrar no The Beginning, mas é um personagem
que ele muda toda a história, muda toda a concepção que o Kenshin tem de tudo que tá acontecendo, e eu acho que ele devia estar ali, essa é a minha opinião. E depois a volta do Kenshin, ali misturando uma luta com o Yahiko e o Kujinarami, aquele cara que tem a metralhadora, a bazuca no braço, o Yahiko começa lutando com ele, depois chega o Kenshin para virar toda essa história, quando o Kenshin encontra a resposta que ele tá perto de encontrar a resposta que ele precisava. Isso é algo que faltou, pelo menos pra mim, no filme. Além de tantas outras cenas, a cena que a Kaoru A cena que a Kaoru foi sequestrada acontece na mansão, depois ela vai pra uma praia, e aquela cena de luta final do Kenshin, são com todos os personagens observando eles lutando, o Enishi e o Kenshin lutando na praia. Eu acho que isso faltou no live action. Lógico, de novo, não tira o brilho do live action, mas são coisas que eu gostaria de ter visto. A conversa que a Kaoru tem com o Enishi é muito mais profunda. Isso são detalhezinhos que eu gostaria de ter visto. Outra coisa que a gente não vê da mesma forma aqui no mangá e tem no anime são as cenas de ação que o Enishi e o Kenshin acabam tendo no casarão. Ficou muito sensacional, adorei a cena, vi e revi outras vezes o que eles fazem. Você percebe que o mínimo de dublê é utilizado em todas as cenas, inclusive nessa cena final, é algo que é muito interessante. Pela volta aí do ator Ryonosuke Kameki como Soichiro Seta, que caramba, que cena linda, que cena espetacular, o que ele fala, o que ele faz ali, ó, não precisa de muito. Podia muito bem ter isso com o Sano, podia ter com o Yahiko, podia ter isso com o Saito, com outros personagens. Você vê que são cenas grandes, resumidas e fortes. É isso que eu gostaria de ter visto um pouquinho mais do The Final, que não me deixa dar uma nota 10. Eu fico aí no 8,5, 9 pro filme. Que eu preciso deixar claro aqui pra vocês, que pra você que não conhece nada de Kenshin, ou não conhece o passado do Kenshin, o The Beginning vai colocar todo esse peso pra frente. Então eu fico bem curioso pra saber como é que vai ser esse filme. E o The Beginning, que já estreou no Japão, nos cinemas, e vai chegar em breve na Netflix. A gente não tem uma data, mas estamos aqui na espera, esperando pra ver esse filme. Bom, gente, com isso eu encerro um pouquinho aqui da minha opinião sobre The Beginning e também tudo que eu penso sobre The Final. Tem mais coisas. Kenshin, toda vez que você conversa, você começa a lembrar de cenas e acontecimentos que merecem estar aqui. Então eu preciso deixar aquele conselho pra você. Quer conversar mais comigo? Deixa nos comentários, procure aí no Instagram, no Twitter, procura no Facebook, procura a gente na loja, nos comentários aí, deixa a sua opinião, o que você achou desse vídeo. E é isso. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Estamos por aqui. Tá bom, gente? Se cuidem. Desculpa o barulheira da avenida. E é isso. Tchau.